Vamos lá então? Prontas, meninas? Prontas? Nós somos, na verdade, nós nos colocamos no fogo, né? Mas Deus tem nos agraciado, né? A luz da Bíblia, o que Ele quer de nós. Não que nós somos perfeitas, né? Muitas vezes nós nos identificamos até com algumas atitudes aqui, mas em todo tempo, né? O nosso desejo é de ser aquela que o Senhor nos formou e tem como propósito. Então vamos começar. Primeiro, nós precisamos entender quem nós queremos seguir. Se é a Bíblia, que tem como base de estudo, que tem como original a hermenêutica, ou se nós queremos seguir o feminismo, que tem como estudo que foi formado por uma ideologia criada por homens. E aí? Quem nós devemos seguir? Então, como mulheres, nós não podemos andar por ondas de movimento. Nós precisamos ter como base, né? Nós escolhemos a partir de Cristo ter a Bíblia como nosso manual de fé, e a Bíblia, eu posso te garantir que ela é que nos completa. O Evangelho é aquele que nos traz todas as respostas. Precisamos ser mulheres cristocêntricas, aquelas que têm Cristo em nossas vidas. Então nós não precisamos dessas ideologias, porque nós escolhemos Cristo, e uma vez que nós acrescentamos essas ideologias, esses modismos em nossa vida, nós estamos declarando que Cristo não é suficiente. Nós estamos deixando a soberania de Deus em nós e acrescentando algumas bases teóricas, né? Então, Lau, eu tenho uma perguntinha para você. O feminismo é um movimento que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens? Boa noite, graça e paz para quem nos acompanha. É um prazer dividir de novo a mesa. Na verdade, o feminismo inicialmente ele até teve uma proposta bacana, né? Se a gente pensar nos anos 40, 50, 60, né? O feminismo passou por 3 grandes ondas, né? Mas inicialmente foi por busca de direitos sociais, né? A gente sabe que o feminismo surgiu para criar algumas reivindicações. Então, dentre elas, que inicialmente pensando como coletivo, foi positivo. A gente não pode, deixando bem claro que nós não estamos aqui para criticar ninguém. A gente está falando do movimento em si, né? Do que ele pensa e do que ele defende. Então, inicialmente, o movimento feminista foi positivo, porque ele trouxe o direito da mulher social, ele permitiu que a mulher alcançasse o direito a voto, as mulheres conseguiram chegar às universidades. Então, inicialmente, as vertentes iniciais foram muito boas. Só que depois começaram a surgir alguns contrapontos que começaram a sair do pensamento coletivo. Ele sai da coletividade e ele começa a querer defender algumas ideologias. Então, começou-se a sair de um todo para querer criar uma exclusividade de um pensamento que começa a fugir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, acho que a grande pergunta aqui hoje é: será que uma feminista pode se declarar uma cristã? Ou uma cristã pode ter pensamentos feministas? Então, a palavra de Deus, como foi muito bem colocada aqui inicialmente, Cristo é a nossa essência. A partir do momento que você decide aceitar Cristo, aceitar a palavra e ser fundamentada numa palavra que te traz uma verdade, você precisa se desprender de ideologias picadinhas e você vem para aquilo que Deus ministra no teu coração. Até mesmo porque me parece que as feministas, não vou dizer, as pessoas que partem para esse pensamento, elas parecem que estão sempre buscando alguma coisa que as complete. Diferente
semente da palavra de Deus que já nos traz uma identidade completa. Nós já somos completas em Cristo. Então aí vem algumas ideologias a partir de terceiro, quarto movimento que não vão de encontro à palavra, muito pelo contrário. Aí já começam a surgir pensamentos, comportamentos, começa a se desconstruir algumas ideias, né? Eu acho que você tem aí uma colocação legal para trazer para a gente, né? Isso mesmo, a palavra desconstrução, né? O que essas escolas vieram trazer. A princípio, parece bom, eu não sei se cabe muito a gente falar que é como se um abismo chamasse o outro, né? Parece tudo bonito, mas a essência daquilo é mal, a essência daquilo é para desconstruir algo, né? Então pode continuar, desculpa. Não, mas está certo. Na verdade, esse movimento, ele acaba desconstruindo. É que, na verdade, assim, hoje parece que elas tiram a mulher daquela posição de dona de casa, de mãe. Eu até vou citar, vou aproveitar o gancho aqui, tem uma pensadora, e ali depois eu vou jogar vocês no fogo. Vou começar a chamar aqui. Olha o que uma pensadora diz a respeito da dona de casa. Presta bem atenção. É uma parasita. Elas falam que a mulher que decide, que deseja, que tem a vontade de cuidar do lar, ela é uma parasita, que suga a vida de outro organismo. Tá? Isso são palavras da Simone de Beauvoir. Ó, que chique, né? Nome chique. E olha o que ela diz. A dona de casa não caminha para uma criação de algo durável. Olha isso. O trabalho que essa mulher exerce dentro de casa não tem nada de útil. Né? Olha aí a identidade. Completamente diferente daquilo que a Bíblia nos ensina, que vocês aí vão falar melhor. Para que a sociedade ela não produz nada. Quantas donas de casa vocês conhecem que produziram grandes pregadores sem sair de casa? Que produziram, né, grandes mulheres que fizeram a diferença. Nós temos aqui no nosso meio hoje mulheres que dominam a neurociência, grandes pastoras que executam muito bem o lado da psicologia, tantas ferramentas produtivas que elas trazem para nós, que são maravilhosas, mas são mulheres que inicialmente começaram dentro de casa. E mesmo tendo a capacitação que elas têm, não deixam de cuidar de suas casas, não deixam de cuidar da sua família. Então o feminismo, infelizmente, ele vem e ele desconstrói todo esse pensamento, ele desconstrói aquilo que Deus construiu originalmente, né? Que aí acho que a pastora vai poder explorar melhor, e a gente volta lá no Éden, né? O que a Eva aprontou lá? Fala aí, pastora, o que a Eva aprontou? O que a nossa irmã Eva? Essa Eva maravilhosa. Ai, gente, o que a gente vai fazer com ela quando encontrar com ela, hein? Pois bem, nós temos... Eu só vou voltar sobre as escolas, né, da criação do feminismo, que foi por volta da década de 30 e 40, tá? Essa escola foi criada por teóricos e pensadores, que aí eles queriam mudar a sociedade, mas não somente a parte política e econômica, mas eles pensavam, né, nessa escola para que mudasse a maneira cultural. Por isso que foi criada, né, lá na Alemanha, essa escola, que é o feminismo. Eu acredito que também a ideologia de gênero, ela veio também nesse período, né? E aí essas escolas, elas atingiriam diretamente na religião, na família, na infância, na arte. Eu não sei se vocês estão percebendo o mal que tem ao redor de tudo isso, né? Uma escola que veio desconstruir aquilo que nós temos como base, que é a família, né? E eu entendo também que a submissão não é nós vivermos atrás de um fogão, o pessoal fala, né, molhando a barriga na pia, esquentando no fogão, não.
Deus nos criou com um propósito, né? Só que nós temos um exemplo de propósito corrompido, né? Desde lá do Éden, né? Adão tinha como dever cuidar, né? Zelar por aquele espaço. E quando a serpente vem, né? Quando Eva é formada, ela não sabia desse propósito, né? Ela veio depois de Deus ter estabelecido, né, essa função a Adão. E aí a serpente vai em quem? Né? Eu acredito, tá? Que ela não sabia disso, que ela não poderia, né, tocar naquele fruto. E aí a serpente astuta, ela vai direto na mulher, né? E aí a mulher toma suas decisões, talvez sem consultar o marido, né? Eu nem falo que ele pecou, porque ainda o pecado não estava no mundo, né? Mas a mulher sim, ela tomou decisões errôneas, né? E quando a gente toma decisões erradas, a gente sabe que haverão consequências, né? E a gente sabe o problema que tudo isso causou. Então, o mal já entrou aí, entendeu? Então, a gente está aqui para te dizer que você não foi criada para ser a escrava, não foi criada para ser Amélia, não, você foi criada para um propósito. Então, nós queríamos trazer você para essa live para te orientar que, às vezes, inconscientemente, a gente toma algumas atitudes feministas, a gente dá uma fugida, né, do propósito, mas que em Deus você volte à essência. Boa noite, viu, gente? Eu estava aqui já me deliciando em todas as pautas, né? Porque como o pessoal está falando aqui, é muito pertinente. E bem assim, à luz da palavra, eu creio que toda a ideologia, ela é visível e é pautada até que entre à luz da palavra. Até que haja aquela palavrinha mágica que diz assim diz o Senhor. Então eu creio que esse argumento, todos os argumentos são desmontados, desestabilizados quando a palavra de Deus diz algo. E quando a gente entra nesse tema, a gente tem que mesmo, bem no comecinho, a gente pautou muito bem isso. O que nós vamos seguir? A palavra ou a ideologia? O que o homem diz ou o que Deus diz para nós? Né? Então, o nosso instrumento maior aqui é a palavra de Deus. E quando ela nos dá esse embasamento, quando ela nos ensina, nós temos que entender que nós precisamos executar. E pesquisando muito sobre esse tema, eu dei de encontro com uma pesquisadora, uma feminista, onde ela contou o testemunho dela quanto feminista, que era muito atuante, uma profissional mesmo, que se dedicou para essa causa, que fez uma movimentação muito grande nos Estados Unidos, né? Só que um belo dia ela deu de encontro com a verdade, com a palavra de Deus, né? E aí ela abriu os olhos, como a palavra mesmo diz, né? Quando as escamas caem dos olhos, quando a gente vê mesmo o que Deus quer para nós, que é o que nós já discutimos aqui, o propósito genuíno e verdadeiro, né? Que é o que Deus deseja que a gente execute, é o propósito de Deus. E será que o propósito de Deus depende também da mulher? Com certeza depende da mulher para ser executado. Até mesmo toda a missão de Deus, tudo que se construiu lá atrás, né, por todo o heroísmo daqueles que cavavam mesmo, né, o evangelho para a gente chegar até aqui e poder pregar o evangelho, nós também contribuímos, né, e hoje até muito mais, porque como a pastora falou, em Colossenses 3,13, eu deixei até isso separado, e foi muito pertinente o que a pastora acabou de dizer. Diz lá: suportai-vos uns aos outros, dai suporte uns para os outros. Mulher, dá suporte para o seu esposo, para ele ser o que ele tem que ser, e assim ele também vai te dar um suporte para você ser o que você tem que ser em Cristo, porque é fato que nós temos que exercer um papel, como aquela feminista ela exerceu até o dia em
que ela bateu de frente com a palavra de Deus, quando ela descobriu a palavra de Deus, ela se converteu. E Dorothy, alguma coisa, não me recordo agora o nome dela, mas depois eu coloco lá no link para vocês acompanharem essa história, onde ela se viu cristã, ela entendeu o posicionamento cristão e ela disse: não, caiu por terra toda a minha ideologia, porque eu tenho que entender que a submissão primeiramente é ao Senhor, porque quando é dado a nós lá em Efésios 5, a partir do 25, que fala, né, a missão do homem, e a nossa missão é muito pequena, gente. Eu estava até discutindo com a pastora, né, antes, com as pastoras antes, que a nossa missão é simplesmente respeitar os nossos maridos e submeter a eles como a gente se submete a Deus. Então, se você entende que você tem um Senhor, que é Deus, que você tem que se submeter a Ele, a palavra de Deus, fica tudo muito leve, muito simples. E quando ela falava sobre o papel da mulher, ardeu no meu coração que a gente não pode ser só essa coisa minúscula que foi colocada por essa mulher, né? A gente, né? Vale a pena comentar. Chamar a gente de parasita já foi demais. Não, pelo amor de Deus, ela mesma, uma mulher se chamando de parasita, porque em algum momento ela exerceu uma dessas funções, né? E o que eu posso dizer sobre a mulher dona de casa? Você é uma geradora de memórias. Tudo que eu me lembro sobre a minha infância se remete à minha mãe. E muita coisa do que eu sou, eu devo hoje porque eu olhei para a minha mãe. No momento que ela estava ali fazendo o almoço para todo aquele pessoal, para os meus irmãos, para a minha família, eu olhava para ela e falava: será que eu consigo um dia fazer isso? Então, assim, nós somos aquela que gera. O poder de gerar está em nossas mãos. Quer papel mais fundamental do que esse? Para que a gente precisa de uma ideologia se a gente mesmo tem o poder de dar frutos? Se o poder de dar frutos está em nossas mãos, está dentro de nós, então, assim, é um papel muito maior, é algo muito mais extenso. O propósito de Deus para a mulher, como a pastora disse aqui, eu estou só pegando, né? Vocês estão vendo? É andar do lado. Por isso que nós somos tirados da costela, porque é do lado que nós temos que andar. Quando você dá um passo à frente, eu nem gosto dessa palavra, ir à frente. Ir à frente quer dizer ultrapassar os limites, querer ser a mais, né? Então, assim, quando você vai à frente, você já não está mais ao lado. E o que Deus coloca para nós é esse propósito lindo, de estar ao lado dos nossos maridos, como a gente está ao lado de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz dos nossos esposos, e assim contribuindo para a missão que juntos nós temos que exercer, a missão de ganhar almas, de dar frutos, né, que nós entendemos muito bem. E quanto a viver uma ideologia, é muito minúsculo perto do que Deus quer para nós como propósito. Eu acho que, pegando esse gancho que você falou, Deus nos traz, olha só o que é, o pensamento feminista, ele desconstrói a figura de paternidade. Elas nos apresentam que nós não precisamos dos homens, que nós podemos viver muito bem sem eles. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele vem suprir a falta deste pai, deste amor de pai. Então, na verdade, quando eu estou dizendo que eu não preciso, mas eu fui criada para ter as duas figuras como referência. E a palavra de Deus nos ensina que mesmo que nos falte essas referências, o Senhor nos supre nelas. Então, a capacidade de amor dele nos suprir já está mostrando que as duas figuras têm a sua importância, tanto a masculina quanto a feminina. E Deus, em momento nenhum, a palavra em momento nenhum, ele demonstra a mulher como inferior, ele coloca a mulher numa posição ridicularizada, muito pelo contrário. Só naquela passagem onde Cristo defende aquela mulher na posição que ela estava pronta a ser apedrejada por um erro, e o Senhor não... Eu imagino aquela multidão toda em volta, mas eu creio que a maioria devia ser homem, com certeza, no seu rigor de lei, né? Naquela posição de não, porque nós somos defensores da lei, nós cumprimos a lei. Eu creio que o público maior até ali deveria ser masculino. Então imagina aquela mulher na posição de frente para um outro homem. E quando a sociedade achava que aquele homem, que supostamente teria o poder porque ele era justo, que ele poderia trazer uma condenação, o que ele traz? Uma libertação. Então ele mostra para a sociedade não a mulher
mulher cheia de direitos. Não é isso que ele coloca. Mas ele pega, ele mostra a fragilidade, o lado lindo da história, e ele traz aquela mulher para um abraço de pai. Então ele se coloca numa figura ali, ele é uma figura masculina, suprindo a necessidade de uma falta que possivelmente ela devia ter. E ele mostra também a igualdade, porque assim como ela, né, foi pega em pecado, aqueles que estavam a condenando, que iam apedrejar, também estavam errados, porque eles não eram juízes, né? E falando sobre o papel do homem, Que é muito mais extenso do que o da mulher. muito mais extenso. Até onde homens, nós devemos ser submissas. Devemos ser submissas para aqueles que cumprem o seu papel. Homens violentos não merecem submissão. Não merecem, tá? Se você mulher é aquela que se submete, fique em paz, mas o homem violento, ele não merece. O homem que agride, o homem que ele não é o parceiro, que ele não é o companheiro. O homem tem como dever amar essa esposa como Cristo amou a igreja, né? Então, essa mulher é submissa a esse homem, né? O que os movimentos fazem? O homem, ele não cumpre o seu papel, e aí por conta da mulher ser aquela ativa, aquela que quer, né, resolver logo, ela acaba tomando o lugar, né? Mas homem, aonde você está no seu papel, né? Será que você está construindo ou você está dando espaço para essa mulher ser, né, dessa maneira? E complementando o que você acabou de falar, Sim. quando a mulher se coloca como apoio, quando a mulher se coloca ao lado, como a mulher se coloca como suporte, ela vive o propósito de Deus para o marido junto com ele. Sim. E eu acho que até vai um pouquinho, entre um pouquinho do que a gente está discutindo agora, é um ato de inteligência, de sabedoria, você cumprir o propósito de submissão, de respeito. Porque como a pastora falou, a gente tem que entender o que é a palavra submissão. É o respeito dado ao outro, né? Mas acima de tudo, nós mulheres, nós não buscamos uma ideologia que é uma luta. Porque a própria Bíblia diz, se nós olharmos tudo isso à luz da Bíblia, que nós não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra potestades espirituais. Então nós não precisamos de luta nenhuma, nós não precisamos lutar contra os nossos maridos ou contra os homens para nada, porque a nossa luta já foi vencida em Cristo Jesus. Então olha só que coisa fabulosa, nós temos que entender o nosso lugar em Deus e no propósito de Deus. Quando nós entendemos essas duas coisas, toda a teoria cai por terra, porque nós não precisamos de teoria, nós precisamos entender que o que foi nos dado foi através de Cristo, na cruz. Então ali foi quebrado todo o jugo, toda a luta. Nós não precisamos lutar contra ao outro, nós precisamos ajudar uns aos outros, é diferente. Então assim, quando você entende que você foi gerada para também gerar, entenda, você foi gerada para gerar. Então é um propósito muito maior, né? Então nós temos que desconstruir isso, essa luta constante do homem contra a mulher, para buscar espaço. Mas gente, espaço do quê? Se nós já temos o que já nos foi dado, uma missão linda, um caráter genuíno, algo que foi conquistado na cruz para nós, para cumprirmos não uma missão nossa, mas uma missão de Cristo. Então quando a gente entende que não é nada sobre nós, é sim sobre Cristo, a gente quebra tudo isso de uma vez só. Então o que a gente precisa entender hoje nessa roda é isso, não é quem é mais, porque a própria Bíblia diz que nós temos que ser menos, mas também não é sobre nos humilharmos para os nossos esposos, não, é para buscar o equilíbrio. Eu convido você nessa noite, mulher, a buscar esse equilíbrio na sua casa. Eu convoco você, mulher, nessa noite, nós, né, com todo esse tema, a proclamar não uma teoria, não uma luta, não, um equilíbrio emocional, conjugal, de uma casa que tem o equilíbrio de Deus, que tem a palavra de Deus, que aí nós entramos
procuramos na sabedoria e na inteligência de Deus. E não se menosprezar quanto mulher, porque você atua em casa. Porque tem mulheres que elas se diminuem. Às vezes o marido sai ou para trabalhar ou para estudar, e a mulher está em casa exercendo a sua função, e ela às vezes se vê diminuída. Esses dias eu ouvi tratando até de um casal, aproveitando o gancho, e a mulher dizia assim: como eu me sinto inferior ao meu esposo, porque ele sai de manhã e volta à noite. Eu queria estar fazendo isso. Aí eu perguntei para ela: mas o que você faz enquanto ele trabalha? Eu educo meus filhos, eu faço isso, eu faço. Eu falei: então, imagine se não tivesse uma mulher como você administrando tão bem tudo isso. Ele teria não só que trabalhar, mas teria que se preocupar com tudo isso que você está fazendo em casa. Então a mulher, ela é uma peça-chave. Porque foi que a pastora falou no começo: como que grandes escritores escreveriam livros se os filhos não estivessem no ambiente lá, guardadinho, bonitinho, para que ele, num outro ambiente, pudesse se concentrar para poder escrever o seu livro? Então, às vezes, a mulher, ela mesma se coloca numa posição inferior porque ela está em casa. Isso não é uma verdade que Cristo traz para nós. Então Cristo, quando Ele olha para nós, Ele nos vê de uma forma tão maravilhosa, tão completa. Aquela mulher, quando ela recebe a samaritana, quando ela se encontra com Cristo, e ela sai daquele poço, ela se liberta. Tudo aquilo que a pressionava, que a acusava, que a impressão que a sociedade tinha colocado sobre ela, de condenação, de que ela não merecia ser respeitada, tudo isso, conforme você falou, a verdade de Cristo, quando vem para dentro da vida dela, ela se vê liberta. E quando ela sai o quê? Pregando o Evangelho. Então ela é liberta pela palavra e pelo encontro com Cristo. Olha que vai muito do encontro daquilo que a pastora Estela colocou. E a mulher, na sua essência, ela já ama a sua casa, ela já ama os seus filhos, já ama o seu esposo. E se você, mulher, não ama isso, tem algum problema aí, porque ao contrário dessa mulher que você conheceu, temos as mulheres que conhecem o mercado de trabalho, que é louvável, vão estudar fora e acabam abrindo mão daquilo que é essencial, que é os valores familiares. Então, essas funções seculares não pode tirar de você essa essência, não pode roubar de você essa essência. Se você está saindo para trabalhar, se você está saindo para estudar, você, e você não pensa no seu esposo, você não pensa na sua família, tem algo de errado aí. Aí já entra também naquela luta, que nós queremos desconstruir essa luta dos sexos, do homem contra a mulher, até mesmo dentro da própria casa. Quando eu enxergo dentro da mulher uma unção que Deus deu, uma unção, e eu entendo que quando você tem uma unção, você não pode ir na frente da unção. Por isso que nós queremos desconstruir esse lado de lutar por algo, de querer avançar, de querer fazer mais. Não, porque nós vamos atrás da unção. Eu creio que a unção de Deus vai na frente, e a unção de Deus é capaz de colocar você em lugares que você não pensou em estar, em lugares que você às vezes nem se esforça em estar. A unção de Deus é capaz de fazer isso. Então cabe a nós a se sujeitar, por isso da submissão ao propósito de Deus, em Deus. E aí tudo isso será acrescentado, porque vai ser nos dado no momento oportuno, conquistando primeiro o nosso lar, conquistando, não buscando ser, o que eu vi muito, até mesmo em bastidores, em cuidar mesmo. Já cuidei de duas pessoas dos dois lados, a submissa e a feminista. E eu posso dizer que do lado da feminista eu via um campo de guerra. Literalmente mesmo, um campo de guerra dentro de casa, porque era uma briga constante. Porque ela quer ultrapassar todos os limites até o dela, E muitas vezes a gente se vê nessa situação, nós mesmos, crentes, mulheres de Deus, às vezes a gente se vê nessa situação, que às vezes a situação pede que a gente se posicione, quando nós temos que recuar e deixar com que o propósito seja cumprido naquele momento. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar.
Nada melhor do que antes. Vigiar a situação, orar sobre ela, e Deus vai te dar o discernimento para você agir sobre a situação sem ser invasiva, sem ser essa pessoa que toma autoridade, que rouba a autoridade para si. Aí, meninas, eu quero até deixar esse tema aqui para você. Será que não há esse jeitinho de conquistar sem precisar lutar? Porque a gente sabe conquistar as coisas sem precisar lutar, né? É com aquele jeitinho meigo. Amor, será que esse será, irmãos, só o ouvido nós estamos falando de jeitinho, mas não estamos falando de manipulação. Não é uma manipulação. Não. É assim, é uma conversa. Né? Você saber, como a pastora mesmo colocou a situação do marido do nosso pastor, né? Do esposo dela. O simples ato de você dar voz a quem está calado já muda toda a situação. E quando ela poderia chegar na situação e dizer, eu vou fazer. E ponto. Mas quando você dá aquele jeitinho e fala, eu quero que você me diga. Vamos juntos trabalhar nessa construção do nosso lar, da nossa vida. É muito mais leve. Exatamente. É muito mais leve porque eu entendi que eu ia para um desafio longo, né, de 5 anos, e eu precisava dele como suporte, né? Talvez eu não teria a força suficiente, né? E nós, unidos, essa força é maior, né? Não que nós não somos empoderadas, né? Que a gente não consegue. A gente consegue sim, mas quando a gente tem alguém do nosso lado é muito mais fácil, né? Dá para depois eu quero tacar fogo na mesa. Só complementando alguns adjetivos, né, que a gente falou sobre submissão, mas nós somos ajudadoras, administradoras do nosso lar. Nós temos esse poder. Sabe aquele poder de olhar para a geladeira e não ter nada? E a mulher faz um mexidão, sai aquilo que a gente não tem nome, não existe o nome dessa receita, mas só você sabe. É esse poder que o homem não tem, essa unção que o homem não tem, mas está em nós, de pegar um ovo e conseguir dividir e alimentar todas as casas. Esse talento é só nosso. É só nosso. Né? E fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso mesmo, bem exato. Tudo ao mesmo O bebê está aqui mamando, a gente está aqui batendo o bolo com a outra mão, e o telefone toca, a gente consegue colocar o telefone aqui, que o homem não consegue, tá bom? O homem no máximo 2, e se ele fizer 2, a segunda ele deixa, né, mal feita, mas só um parênteses, né? Como é que está o nosso cameraman? Como é que a gente está de tempo? Então vamos botar um pouquinho nessa mesa aqui. Um dos pensamentos feministas, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. E aí? A gente sabe que o Senhor, Ele nos traz, Ele nos pede, né, a santidade. Só que o pensamento feminista diz, ela quer ter direito ao aborto, a gente sabe que isso vai contra a palavra. Ela pensa que meu corpo, minhas regras. Imagina uma jovem cristã querendo ter pensamentos feministas. Cristã e feminismo, anda junto? Não. A gente até viu aqui que não dá uma harmonia, um equilíbrio, porque são dois pensamentos diferentes, né? E a própria Bíblia desconstrói esse pensamento. Então, assim, é muito louvável a gente entender qual é o nosso lugar hoje na sociedade. Como você mesmo colocou, a mulher cristã, a mulher que segue a Cristo, a mulher que tem um princípio. Então, se a gente tem um princípio, o nosso princípio não pode ser desconstruído de maneira alguma. Nada pode tirar de nós o princípio da palavra de Deus. Sim, nós estamos falando de comportamento, tá? Não que nós não... só porque você declarou que você é feminista, não pode, né, se aproximar, andar com a gente. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos ensinando no amor, que
o feminismo nada mais é do que uma teoria desnecessária para aquela que tem como base a Bíblia. O Evangelho é suficiente para nós. Então, por isso que eu acredito que não caminham juntos, porque é desnecessário. Para que eu ser feminista, né? Na verdade, a gente se depara, porque algumas pessoas têm a mania de dizer que nós somos fundamentalistas. Isso. Aí você perguntou sobre meu corpo, minhas regras. Exatamente. Existe um grupo de mulheres também, eu não sei se vocês já viram, né? Também feministas que elas não se depilam, tá? Elas não se depilam. Elas raspam a sua cabeça porque o homem, a maioria dos homens gosta dos nossos cabelos, né? E aí elas falam que elas têm outras partes, né, mais bonitas para se ver. Então elas simplesmente raspam o cabelo para que o cabelo não seja o foco. Olha que loucura, né? E aí, falando sobre meu corpo, minhas regras, a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então não é meu, não é dele, é de Deus. É de Deus. A resposta. Mulheres, conheçam a missão dos seus esposos e case-se com ela. O homem governa, a mulher, ela edifica. A mulher virtuosa é a coroa do marido. O fato de possuir características específicas que me fazem diferente do homem, isso não torna eles culpados, né? Aquilo que eu falei, nós temos outros defeitos e eles não são culpados porque tem coisas que não nos agradam. Falácias, ideologias tentam em todo tempo destruir a essência, a base, aquilo que nós temos como criação. Nascemos, olha que lindo isso, nascemos com a graciosidade e a feminilidade que nos tornam as mulheres que somos e devemos nos orgulhar disso. E ponto. Nós somos mulheres e devemos nos orgulhar disso. Amém, meninas? Eu sei que tem assunto para mais umas 3 lives aí, mas nós vamos ficar por aqui, né? E o nosso intuito nada mais era de mostrar essa diferença, né? E trazer você para essa real essência que é Cristo. Isso é o que nos sustenta. Isso é a nossa base. A gente não precisa mais nada. Tudo que passar disso daqui é desnecessário. O fim é mau. Então, mulheres, sejam o que a Bíblia diz que você é. E eu tenho certeza que o quão você será próspera e o seu lar será abençoado. Amém?